Sejam bem-vindos a mais um quadro aqui no canal, no qual eu, Dr. Thiago Paes, professor de Educação Física, nutricionista e psicólogo, vou falar para vocês a minha opinião dos vídeos que vocês trazem para mim, vídeos relacionados à saúde, treinamento, nutrição, comportamento e por aí vai. Então, vamos analisar o vídeo de hoje. Produção, o que a gente tem? Ah, esse vídeo é sensacional. Que massa, gente. Obrigado. A galera esquece que eu sou psicólogo também, né? Então mandaram esse vídeo falando sobre a relação. Qual que é a relação? Vamos nessa, vamos escutar, vamos na íntegra, hora a hora. Vamos lá. O Olimar também falou disso. É muito para quem vê de fora, você de uma família bem constituída, você bonita, bem resolvida, com 12 anos estava trabalhando na Europa. A depressão pega todo mundo, não tem essa questão de estar com profissão ou não, com emprego ou sem emprego, né? Sim, com certeza. Eu comecei a ter depressão com 13 anos de idade, na verdade. Não sei porquê, do nada. Tive síndrome do pânico, tive ataques de ansiedade absurdos. A minha mãe lembra quando vinha, é um horror, né? Eu desmaiava, eu caía dura, era uma coisa surreal. Teve uma vez que eu cheguei a desmaiar 20 vezes num período muito curto de tempo. Então, assim, é um sofrimento porque você luta contra você mesmo diariamente, você é o seu pior inimigo, você não Você pode tem consciência disso. Tem muita. Isso que é o pior. Pior, Você né? tem consciência disso, você não tem controle sobre isso. Então é muito difícil. Muito difícil. Yasmin, Isso aqui. você hoje é muito influente nas redes sociais, né? A tua palavra ela tem muita força. Você acha que essa cobrança e as pessoas esperam você dizer alguma coisa, isso pode ter piorado esse teu lugar de ansiedade e depressão? As redes sociais podem piorar? Com certeza a rede. Esse vídeo vai estar falando sobre, primeiramente, a questão atribuída à depressão e à ansiedade. Quando nós estamos falando de depressão, é importante que a gente tenha em mente que a gente está falando de um conjunto de comprometimentos que tem uma repercussão fisiológica que vai reduzir a atividade de neurotransmissor cerebral. Então, assim, quando nós estamos falando de um conjunto de circuitos neuronais que estão que eram para estar funcionando, estão reduzindo a atividade esperada, então a gente vai ter algum desequilíbrio. E esse é o primeiro momento. Só que a magnitude desse processo e até mesmo a frequência que você tem e o tempo de duração, ela pode estar potencializando as consequências. Quando nós estamos falando basicamente da depressão, é como se esse indivíduo tivesse uma relação muito grande com o passado e ele não tem energia, ele não tem a força para estar dando continuidade ou até mesmo exercendo aquilo que ele precisa exercer em relação ao trabalho, em relação às relações sociais, conjugais, em relação aos familiares e por aí vai. Quando a gente está falando da ansiedade, a gente está falando já como se fosse algo que a gente está pensando no futuro, uma excitabilidade muito grande, uma necessidade muito grande de se estar rapidamente resolvendo as coisas ou talvez dando margem para pensamentos acelerados e já projetando questões pro futuro, e isso pode, por hiperexcitabilidade, pode estar de fato provocando reações como a descarga adrenérgica, né, como atividade adrenérgica de adrenalina, e que isso tem uma repercussão em relação a taquicardia, a pânico, né, a tremores, a involuntariedade muscular e também pode estar de fato sim prejudicando a recuperação, o sono e trazendo consequências até mesmo como síncope, como relatado no caso de desmaio. Então, quando a gente está pensando nessa relação entre todos esses componentes emocionais, muito importantemente associados aos nossos hábitos de vida, e é por isso que o exercício físico ele tem um papel muito bacana, porque ele aumenta a sensibilidade de rotas bioquímicas, que por mais que elas estejam reduzidas, a gente consegue, como se fosse pinguinhos, poucos pinguinhos para conectar um neurônio e outro, mas é como se o exercício físico, por mais que fossem poucos pinguinhos naquela
enxurrada que nós esperaríamos, é como se o caminho para que esses pinguinhos se conectassem, o exercício físico fizesse escorregadores, dos quais isso poderia, por mais que sejam poucas as quantidades, essa velocidade de comunicação aumentasse, ou até mesmo os caminhos para que isso consiga efetuar o efeito neurológico, o efeito bioquímico que a gente esperaria de um neurotransmissor fosse potencializado. Então, por isso que a gente fala que o exercício físico faz parte do tratamento, é um coadjuvante importantíssimo no processo de ansiedade e também de depressão, faz parte do tratamento, obviamente a terapia e também as questões medicamentosas, elas são soberanas em relação a isso, mas num conjunto de intervenções, o exercício físico ele é primordial para isso, a recuperação, especialmente atribuída também ao sono, a gente precisa manejar o sono, por quê? Porque o sono ele vai estar fazendo uma lavagem cerebral, né? Realmente, a gente tem células, como as células glia, né? Que estão alimentando as nossas células cerebrais. A gente tem um sistema glifágico que faz essa redução de produtos tóxicos metabólicos por conta dessa hipersolicitação neuronal, aumentam a atividade neuroinflamatória. A gente precisa de fato regularizar isso, porque isso está um desequilíbrio. Não é uma alimentação errada que vai estar promovendo esse excesso de neuroinflamação. Não, não é. A gente está falando sim que a alimentação ela tem um papel importante nesse processo, mas a gente não pode inferir causalidade para a alimentação ou até mesmo inferir causalidade no tratamento. Pode falar que depressão é uma questão alimentar, ou uma questão atribuída a esses aspectos. Não faz sentido, porque às vezes a gente tem indivíduos que sofreram abusos na infância, que sofreram acidentes traumáticos em que perderam os entes queridos e que caem num processo depressivo que não tem nada a ver com a alimentação. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de extremismo ou, de fato, a busca de uma única solução ou enaltecimento de uma única solução ou talvez o único fator que pode estar resolvendo esse problema multifatorial. E aí, quando nós estamos falando então de controle de ansiedade, o exercício físico ele tem um papel muito importante também, especialmente aquele de intensidade mais baixa. Por quê? Porque quando você tem uma tarefa motora de complexidade mais baixa, mais simples, você consegue ir relaxando o processo que tende a estar hiperativado, né, o processo de atividade cognitiva, ou até mesmo hiperexcitação dos sistemas fisiológicos, e também você consegue organizar um pouco os pensamentos, pensar um pouquinho entre aspas, nos problemas, que provavelmente quando você pensa, quando você imagina, você naturalmente em repouso, você já começa a ficar mais excitado, mas como você já está fazendo um exercício, é como se naquele momento em que você aumenta a excitabilidade, a própria excitabilidade natural do exercício já está balanceando, equilibrando um pouquinho aquele seu estado. Isso é muito legal até mesmo para a gente gerar adaptações, como a neuroplasticidade, celular, que vão estar melhorando a sensibilidade a hormônios, a neurotransmissores, que muitas vezes estão suprimidos, estão reduzidos, e com essa melhora do exercício, isso vai estar ajustado. E aí, quando a gente está falando das mídias sociais, os estudos sugerem o quê? Quanto mais tempo você fica exposto a imagens, ou até mesmo a projeção de uma vida, ou até mesmo um desejo por algo que você gostaria de alcançar. E quando a gente está falando desse âmbito de saúde, a gente está falando muitas vezes de corpos que muitas vezes por imagens ou até mesmo luminosidade, a iluminação adequada, parecem estar mais esteticamente retalhados, ajustados, musculosos, densos, e depois a gente vai vendo que são truques que melhoram um pouquinho a imagem talvez que você gostaria de passar. E para algumas pessoas que não entendem isso, e talvez as pessoas que ficam expostas a uma realidade no qual elas projetam nas mídias sociais as vontades e os desejos por ter aquilo, e ao não possuir, isso cria uma insatisfação, isso cria uma desmotivação ou até mesmo uma tristeza por não alcançar aquela idealização corporal, ou até mesmo idealização daquela vida
aquele estilo de vida, ou até mesmo a associação de recompensa, prazer, ou até mesmo status social que você gostaria de ter e constantemente e continuamente ao longo do dia você está vendo isso nas mídias sociais, você aumenta muito a ansiedade e também retroalimenta esse processo de depressão, porque muitas vezes você associa e você não está conseguindo ter aquilo que você está vendo no celular por conta de situações do passado que você, para alguns, perdeu a oportunidade da sua vida ou até mesmo a tua rede de apoio. Ela não chega para você e fala assim, calma, tá tudo certo, o que a gente pode fazer agora? A gente consegue ajustar isso, calma, um dia de cada vez. E muitas vezes quando essas pessoas não têm essa rede de apoio, elas ancoram no passado e começam a nutrir um sentimento de que aquilo não pode, ou desculpa, aquilo não vai acontecer novamente. E isso é a tríade, né? Então é o somatório de questões que você vai ter que enfrentar na tua vida, mas quando você está do lado de pessoas que conseguem e ter a paciência, a calma e o conhecimento para guiar você a entender esses pensamentos, controlar esses pensamentos e não criar emoções disfuncionais, até mesmo por conta desses pensamentos disfuncionais, estão mais te frustrando, estão deixando você mais inquieto, até mesmo com a falta de controle em relação a eles. Se você não tiver esses profissionais ao seu lado, provavelmente você vai entrar numa espiralização, uma potencialização emocional, e isso pode trazer repercussões negativas para você. E sim, quanto mais tempo você fica exposto às mídias sociais, maior é a ansiedade. Alguns estudos sugerem que mais de 1 hora de exposição às mídias sociais já potencializa a ansiedade. Aí eu pergunto, quanto tempo você fica nas mídias sociais? Então, isso é uma coisa muito séria e importante que a gente precisa lidar, especialmente, segundo os estudos, com adolescentes do sexo feminino com mais ou menos de 13 anos em diante. De 13 até mesmo aos 21 anos, é uma fase no qual há uma potencialização dessas questões de insatisfação profunda com o corpo ou até mesmo questões estéticas que muitas vezes podem estar reverberando negativamente na adoção de condutas erradas para a tentativa de se encaixar nesse corpo ou uso de substâncias para tentar acelerar esse processo e colocar em xeque a saúde como um todo. Então, acho que a gente precisa sim se atentar a essas questões, muito válido por sinal. Esse vídeo é muito importante e, de uma maneira geral, eu gosto também de não só falar do problema, mas também direcionar soluções para isso. Então, estabelecer um tempo de tela, estabelecer também profissionais para seguir, que estejam ancorados na ciência, por mais que você tenha um apreço por figuras públicas com corpos dos quais você idealiza, mas tentem também ter outras pessoas que tragam uma linguagem um pouquinho mais assertiva nesse aspecto, corpos reais, e também esteja do lado de pessoas que vão conversar com você sem te julgar. Isso é muito importante. Os profissionais da psicologia, eles são muito importantes nesse processo, são capacitados para isso. Então, não tem problema nenhum procurar um bom profissional para você expor isso, para analisar, porque, de fato, todos podem estar evoluindo através da palavra. A palavra tem poder, a palavra transforma, né? Entrego a ti, muito importantemente, uma conexão importante com o profissional. Então eu entrego para o profissional aquilo que muitas vezes eu tenho vergonha, aquilo que eu acredito que eu nunca falaria para alguém, mas faz todo sentido e válido, e a gente precisa romper essa cultura de quem fala sobre a sua vida é o fraco, ou talvez chegou no fundo do poço, ou talvez que não consegue resolver sozinho os problemas. Então, muitíssimo obrigado pelo envio desse vídeo, eu acho que faz todo sentido, muito válido, pertinente. Eu acho que vai ter uma finalização ainda. Vamos lá, vamos finalizar, produção, vamos ver se... Rede social é um dos maiores causadores hoje em dia de... Nossa, é difícil. É difícil porque você tem medo de falar de uma forma que pode interpretar
de uma forma errada, sabe? Exato, você tem medo de falar, você tem medo de se expressar, as pessoas são extremamente intolerantes hoje em dia. Acho que as pessoas deveriam respeitar mais a opinião dos outros, a gente não tem que ser todo mundo igual a todo mundo. Claro. É muito legal, inclusive, que a gente é diferente, a gente pode aprender com as preferências da pessoa. Então, acho que o que falta muito é tolerância nas redes sociais, porque é um absurdo. Eu acho A verdade é, Tiago, é assim, todo mundo falou outro dia aí sobre questão de A gente está falando de tolerância. Quando nós não praticamos algo na nossa vida, literalmente a gente não tem habilidades. E a tolerância é uma habilidade. Não tem problema nenhum quanto a isso. Por isso que eu falo que a gente não julga. A gente não julga, a gente resolve o problema. Então, até que ponto você está treinando a sua tolerância? Primeiramente, você está identificando por que você é intolerante, por que você está sendo impaciente, ou talvez como é que você aceita as suas limitações. A gente nunca vai conseguir resolver um problema se primeiramente a gente não aceitar ele. E para aceitar, a gente precisa de fato nos despir do orgulho e de fato reconhecer que nós precisamos de auxílio, ou talvez que para algumas coisas na vida a gente não está tão capacitado para isso. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas até que ponto talvez eu tenha uma rede de apoio que consiga identificar isso, que seja tolerante comigo, né? Primeiramente, eu mesmo preciso ser tolerante comigo, comigo mesmo, né? Eu preciso ter a resiliência para aceitar as minhas limitações e falar assim, não, realmente eu preciso de alguém que entenda isso para direcionar talvez as soluções do processo. E não é fácil, não é fácil, mas a gente consegue, um dia de cada vez. Então acho que esse vídeo foi muito legal, bacana. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, comente aqui o que você achou, sugira outros vídeos, caso você queira que eu dê a minha opinião. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que faça sentido. Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço.